Ele criou Adão para que Adão fosse vitorioso. Mas o pecado fez separação entre Adão e Deus. E por causa desse pecado de Adão, nós carecemos da glória de Deus. Então, o que nos falta nos define? Sim ou não? Não. Quantos de nós deixamos de ser felizes hoje porque está projetando algo para amanhã? Já aconteceu isso com vocês, comigo já? Eu fiquei tão pensativa em algo que poderia me acontecer que eu deixei de enxergar a misericórdia do Senhor para mim no hoje. Então, o que me falta, eu não sei o que falta ao irmão Douglas, eu não sei o que falta ao irmão Antônio, eu não sei o que falta ao irmão Anunciado. Mas eu sei que em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí a gente vai abrir a palavra do Senhor em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. Hebreus 11, a natureza da fé. Que nos falta algo, isso é certo. Sempre vai faltar, pois a gente ainda não está na cidade santa. Lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Vocês já pararam para pensar no lar, na casa, na mansão que Jesus está preparando para cada um de nós? Eu paro direto para pensar nela. E quando a gente estiver na presença de Deus, já não vai nos fazer falta de nada. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós estamos na galeria da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois do morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladava, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abundância na falta é o tema da nossa mensagem. Foi fácil para Noé abandonar suas coisas, suas prioridades, para construir a arca? Foi fácil? Foi fácil para ele ser chamado de louco por onde ele passava? Foi fácil para Abel olhar nos olhos do seu irmão e ver o ódio que o irmão sentia dele? Foi fácil? Foi fácil para Enoque viver em um tempo onde não existia nada do que a gente tem hoje. Era um tempo de escassez, era um tempo de guerra, era um tempo de bastante escassez das coisas. Mas Enoque andava com Deus. E por causa disso, Enoque tinha medo da morte. Mas a fé dele era tão grande que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Então, pela fé, nos versos
todos, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara concebeu o poder de ser mãe, não obstante a avançou na sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia do mar. Versos 13, fundamento da nossa mensagem. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Todos eles morreram aguardando o quê? As promessas de Deus. Eles assistiam elas de longe. E nós, somos diferentes deles? Não. Foi fácil para Abraão levar seu filho, Isaque, e oferecer como sacrifício? Mas ele fez. Por quê? Porque ele tinha convicção que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Por isso ele foi. E por isso Sara, velhinha, 80 e poucos anos, concebeu o seu tão sonhado filho. Porque ela vivia pela fé. Abraão vivia pela fé. E nós estamos vivendo por quê? É pela fé. É pela fé que a gente vive. E se não for dessa forma, como é que Deus vai manifestar a glória dele na vida de cada um de nós? Mas a gente faz parte de uma geração que costuma se fitar no que falta. Algumas pessoas passam a concentrar-se no que falta. E quando fazemos isso, nós estamos duvidando da majestade e senhorio de Deus. Para vocês entenderem que aquilo que nos falta não nos define e que somos abundantes pelo que Cristo fez. Essa mensagem eu trouxe para vocês, meus irmãos, e para mim, para que a gente aprenda a dar valor à graça de Cristo. Mas muito maior é a graça imensurável que Jesus nos deu naquela cruz. E quantas vezes nós desperdiçamos? A humanidade está preocupada com coisas pequenas, coisas passageiras, com seus pares de sapato. Estão lá polindo o sapato. Limpando que ele estava, né? Exatamente, exatamente. Mas assim como aquela criança cuidava daquele sapato, a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos estar na galeria da fé. Amém. Assim como tem a história desses homens, desses profetas, de Abel, que apresentou o maior sacrifício a Deus, de Abraão, que deu seu único filho, seu filho primogênito, herdeiro da promessa, para ser sacrificado, e Deus disse: não precisa. Sabe por quê, meus amados? Porque nós precisamos fixar na pátria celestial. Porque aqui a gente é estrangeiro. Os nossos dias são contados. E se Deus nos chamar para o sono da morte, Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. E
nossa vida deve ser em função de agradar a Deus. Porque tudo que a gente leu aqui em Hebreus 11, todos eles morreram na fé. Abel ainda hoje, depois de morto, ainda fala. Quando a Bíblia diz que depois de morto ele ainda fala, é o testemunho dele. O testemunho dele fala para nós. E Deus nos chamou, só temos nós aqui, nós e os anjos. Deus nos chamou nessa noite para ser testemunha dele. Assim como Abel, a nossa história vai falar para outras pessoas. Vai ajudar outras pessoas a alcançar. Deus foi tão amoroso por nós que Ele nos criou e nos deixou o Velho e o Novo Testamento, porque são essas testemunhas que vão nos provar a misericórdia de Deus. O que Deus fez com eles, Deus pode fazer com todos nós. Amém?